gente! Bom dia, paz do Senhor, tudo bem? Como é que vocês estão? O vídeo de hoje vai ser café com Jesus, vai ser café com a palavra. Pegue aí sua Bíblia, pegue aí também sua xícara de café logo. Vou dar um tempinho para você pegar sua xícara de café e sua Bíblia. Vamos lá. Abra comigo lá no livro de Jonas. Profeta Jonas. Avião passando aqui. Deixa aqui uma xícarazinha aqui. E vamos lá, gente. Bíblia na mão, xícara na mão com café, tá bom? Gente, esse café com Jesus é o que eu faço toda manhã e te convido para que você faça também. Principalmente você que não tem muito tempo ou que não consegue ser constante ainda, né? Assim como você tem o hábito de tomar café toda manhã, pegue a sua Bíblia junto com o seu café da manhã e assim isso pode se tornar um hábito para você. Pode então aí facilitar na sua constância, tá bom? Eu sei que constância não é algo tão simples, é algo tão fácil, mas já pode aí te ajudar. Toda vez que você pegar a xícara de café para tomar o café, já pegue logo a Bíblia. Xícara na mão, Bíblia do outro e chame Jesus para ele sentar com você e tomar um cafezinho, tá bom? É isso que eu faço, tem dado muito certo, né? Dá certo, graças a Deus. E Deus tem falado muito comigo de que, é claro, o importante é você ter um tempo com Deus, né? É claro que o tempo, né, o horário que você vai fazer assim, não importa muito, tá bom? O que importa é que realmente você tenha um tempo com Deus, um tempo devocional. E o tempo em si, se é de manhã, se é de tarde, se é de noite, se é de madrugada, não importa, contanto que você tenha esse tempo. Mas Deus tem falado muito comigo sobre a primícia, né? Sobre dedicar a Ele a primeira parte do nosso dia. E Deus, Ele gosta de primícia, né? A gente vai ver lá no livro de Gênesis que Deus aceitou a oferta de Abel, mas não aceitou a oferta de Caim porque Abel deu a sua primícia, né? Do seu sacrifício, ele deu a sua primícia ali, daquilo que ele havia plantado. E Caim não, ele deu o resto. Então, eu sou muito levada a acreditar, a Bíblia fala sobre primícias, tem outros versículos a respeito disso, né? Eu sou muito levada a acreditar, gente, que Deus, ele precisa, assim, estar em primeiro lugar dentro do nosso coração, mas também precisa estar em primeiro lugar, nosso primeiro pensamento do dia, a primeira coisa que a gente tem para fazer durante o dia tem que ser conversar com o papai, tá bom? E aí o restante de tudo, nossos afazeres, nossa rotina, tudo vai se encaixando aí, mas ele em primeiro lugar, amém? Então vamos parar de falar, porque isso aqui não é uma pregação, tá bom? É um videozinho sem corte, sem editar, sem nada, por quê? Não sei, gente, Deus quer que faça dessa maneira, tá bom? Eu disse, ai Deus, mas eu vou editar, não sei o que, não, vai editar nada, vai sentar, vai tomar um café, vai falar aquilo que eu colocar no seu coração e pra lá que vai. Então vamos pra cima, vamos embora. Gente, livro do profeta Jonas, profeta menor da Bíblia, coça meu nariz porque tô com uma pequena alergiazinha, mas vai dar tudo certo. O nariz já tá ficando vermelho. Vamos lá. Gente, eu aprendi algumas lições aqui com Deus nesse livro do profeta Jonas e creio que Deus pode falar contigo também, creio que Deus quer falar contigo também, tá? Sobre essas lições acerca do livro do profeta Jonas. Eu não havia me atentado, né? Já li outras vezes o livro, mas não havia me atentado. Por isso que a gente precisa ler a Bíblia, mas não só ler, né? Mas meditar nela, né? Mastigar ali a palavra por palavra, orar enquanto lê, pedir a Deus a revelação das coisas. E você vai ver quantas revelações da parte de Deus você vai ter. Então, assim, já tinha lido o livro do profeta Jonas outras vezes, mas é a primeira vez, assim, que eu foquei em pequenos detalhes que fala conosco, que nos ensina ali dentro desse livro, que é um livrinho tão pequeno, então por isso que
Hoje esse vídeo, esse devocional, né, esse momento devocional nosso aqui, de Café com a Palavra, vai ser do livro todo, tá bom? Não vai ser só de um capítulo, vai ser do livro todo, porque o livro é pequeno, né? São apenas 4 capítulos. Então eu fiz algumas anotações aqui. Gente, o primeiro de tudo, primeira coisa, né? É bom que você já tenha feito uma leitura sobre esse livro, é bom que você já saiba, né, a história aí do profeta Jonas. Bem resumidamente aqui, o profeta Jonas, ele foi chamado por Deus, né? Segundo o seu propósito, Deus deu uma missão para ele ir a Nínive, pregar para o povo de Nínive se arrepender. E ele simplesmente fugiu da missão. Ele simplesmente correu, ele simplesmente não quis, né? Não aceitou o seu chamado. Jonas, ele fugiu, ele pegou um barco, né? E ele ia para outro canto que não tinha nada a ver com os caminhos que aonde Deus queria ele. E o Senhor simplesmente fez, simplesmente não, né? Durante esse período que ele estava nesse barco, ele passou por algumas dificuldades, né? Veio ventania, veio tempestade, veio o mar revolto e o navio, o barco quase vira ali, né? E todo mundo procurando o que era, por que estava acontecendo aquilo, e de repente eles chegam à conclusão que era Jonas que estava trazendo aquilo tudo ali, né? Aquela fúria de Deus, porque ele estava desobedecendo, ele não estava fazendo a vontade de Deus. E aqui a gente vai ver algumas coisas. No primeiro capítulo, no versículo 5, diz assim: todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava o seu próprio Deus. E atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Gente, eu circulei esse mais leve aqui, essa palavra. Eu circulei. Por quê? Olha o que Deus falou comigo, eu anotei, né? Tire as cargas para que fique mais leve. O navio só ficou leve de verdade, né? Leve, entre aspas. O mar só acalmou quando tirou Jonas, ou seja, quando foi feita a vontade de Deus. Quando a gente chega aqui, ó, no versículo 11, visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Eles perguntando a Jonas, os marinheiros. E aí Jonas respondeu: me peguem e me joguem no mar, e o mar vai se acalmar, porque eu sei que é por minha causa que está violenta essa tempestade sobre vocês. Ao invés disso, no 13 vai dizer, no versículo 13 vai dizer: ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Ou seja, pega isso aqui. Marinheiros queriam jogar as cargas no mar, tá bom? Para que o navio pudesse ficar mais leve, né? E para ver se as coisas davam uma melhorada, para ver se o mar, enfim, se acalmava, né? E Jonas falou para eles, deixou bem claro: olha, sou eu, o problema sou eu. Jonas disse: o problema é não fazer a vontade de Deus. O problema é que não está dentro do centro da vontade de Deus. Jonas estava ali falando, estou parafraseando aqui. Jonas falou isso quando ele disse: olha, sou eu, me peguem e me joguem no mar. Ele estava dando ali a solução, né, do problema. Ele estava dizendo: sou eu. Se vocês me pegarem e me jogarem no mar, né, daí eu vou para onde Deus quer. Então vocês vão estar fazendo a vontade de Deus. Então não adianta pegar carga e lançar no mar. Não vai ter leveza aí. Não adianta, porque a gente vai ver aqui, ó, no versículo 13, ao invés de fazerem isso, os homens se esforçaram, pega isso, se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram. Gente, isso aqui é muito forte, porque eles tiveram uma ideia para que o navio ficasse mais leve. Jonas falou para eles: não vai adiantar, sou eu. É por minha causa que isso tudo está acontecendo. E se vocês me jogarem no mar, vão estar fazendo a vontade de Deus. Gente, isso daqui é muito forte, isso daqui é muito poderoso. Você sabe por quê? Porque a Bíblia não diz que eles tentaram fazer outra coisa, simplesmente diz que eles se esforçaram ao máximo. Mas nada adiantou. E nisso daqui eu quero trazer pra gente o seguinte: não adianta se esforçar ao máximo se não tiver dentro do centro da vontade de Deus.
Não adianta fazer força, não adianta se esforçar, não vai adiantar se não estiver no centro da vontade de Deus. Às vezes Deus pede pra gente fazer algo tão simples, tão simples. Era só jogar Jonas no mar, né? Era só Jonas ter ido pro caminho certo. E aí a gente não faz, a gente quer fazer do nosso jeito, a gente quer fazer no nosso braço, achando que é o nosso esforço, com o nosso esforço a gente vai obter êxito, com o nosso esforço a gente vai alcançar, com o nosso esforço vai dar certo. Não vai. A Bíblia diz aqui, ó, eles se tentaram ao máximo e não deu certo. Eles tentaram ao máximo e não conseguiram. Isso é muito poderoso. Não adianta se esforçar se não estiver no centro da vontade de Deus. Deus está falando isso muito forte aqui dentro de mim, querendo que alguém coloque isso na cabeça. Olha, não adianta. Eu não sei qual é a área da sua vida que você está fazendo tanta força. Não sei se é na área sentimental, se é na área financeira, profissional, acadêmica, né? Não sei no ministério. Eu não sei aonde você está fazendo tanta força, mas Deus está dizendo, olha, não adianta se esforçar ao máximo. Não é a sua performance, não é a sua performance que você vai obter êxito. Não é com a sua performance. Não é. Não é com o seu esforço, não é. É caminhando no centro da minha vontade, é permanecendo no centro da minha vontade. É isso que te dá o êxito, é isso que te dá a vitória, é isso que traz o resultado, é caminhar no centro da minha vontade. A segunda coisa que Deus falou pra mim aqui é no capítulo 3. Deus fala assim com Jonas, né? Depois que os marinheiros lançaram Jonas ao mar, aí o mar se acalmou, né? A vontade de Deus ali foi feita. Depois a gente vai passar aqui algumas coisas, né? No capítulo 2, eu vou chegar logo no 3, tá bom, gente? Você que tá com a sua Bíblia aí, você vai acompanhando o que eu tô dizendo, depois você vai pegar o livro e vai ler e vai meditar nele inteiro. São só 4 capítulozinhos, tá bom? É coisa rápida, é coisa básica. Então vamos lá, no 3 diz assim, eu não vou poder ler aqui, né, gente, o livro inteiro. Eu só vou ler aqui as partes que estão marcadas, as partes que Deus falou e que Deus quer que eu fale aqui com vocês. Então, o 3 diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Aí vai dizer assim no versículo 3: e Jonas obedeceu a palavra do Senhor. Foca nisso daqui que Deus falou com Jonas: vá e pregue. Deus estava dando o quê? Uma ordem para Jonas: vá e pregue, vá e faça. Vá e fale a mensagem que eu vou te dar, vá e cumpra o que eu te chamei para fazer, vá e faça. E aqui em seguida, no versículo 3, diz que Jonas obedeceu a palavra do Senhor. Mas Jonas só obedeceu a palavra do Senhor pela segunda vez que o Senhor falou com ele. Gente, Deus já havia falado com Jonas desde lá do 1º capítulo. Foi a mesma ordem. Jonas, vá a tal lugar, fale isso, isso e isso. Jonas fugiu, foi fazer o que ele quis. Passou tudo que ele passou, né? Passou tudo que ele passou ali. Porque assim, gente, vamos lá. A gente, né, é uma história que a gente não... Às vezes a gente não para pra pensar assim, na profundidade que tem essa história. Você já imaginou? Jonas fugiu, foi para um barco para fugir, para ir para outro canto, chega lá, quase tem acidente com esse barco. Foi uma luta, foi uma peleja, foi tempestade, foi uma revolta, foi um monte de coisa. O barco quase vira. Vocês imaginam o medo que ele estava sentindo? Eu fico assim pensando, né? Eu vou com profundidade ali, eu vou a fundo, eu vou tipo, nossa, eu entro na cena. Imagina o barco quase virando, todo mundo desesperado, passando peleja. E aí depois do barco, imagina, você foi atirado ali no mar e um grande peixe te engoliu. Gente, não é tão simples assim, não é uma história em quadrinhos, não é um desenho.
sabe? Tipo, não, ele foi engolido por uma baleia, aquela coisa bonitinha que a gente vê no Ministério Infantil contando, né? Ou naqueles desenhos para criança, desenho gospel. Gente, não é um negócio assim bonitinho, não. Imagine aí, você ser lançado um mar que tá revolto, e vir um peixe de lá e te engole. Minha filha, é coisa pra você ficar desesperado, né? É coisa pra você, meu Deus, vou morrer aqui agora. Vou morrer aqui agora. O pensamento é só esse, vou morrer, né? Gente, não tem como. A gente não tá falando de uma história em quadrinho, a gente tá falando de algo que aconteceu, algo que foi real, né? Algo que pode acontecer com você e comigo, porque aconteceu com Jonas, aconteceu com um ser humano. E é o mesmo Deus, né? Tudo isso por causa de quê? Por causa de desobediência. Por causa de desobediência. Se aqui no capítulo 3, se Jonas tivesse feito isso aqui, ó, como diz no versículo, e Jonas obedeceu a palavra do Senhor. Se ele tivesse feito isso antes, lá no capítulo 1, ele não teria passado por tudo isso que passou até chegar no capítulo 3, para ele finalmente obedecer. E o que eu quero dizer com isso? Meu Deus do céu, quantas vezes a gente passa por coisa que nem era para estar passando, simplesmente porque não obedeceu a Deus de primeira, simplesmente porque não ouviu a voz de Deus falando, simplesmente porque fez do jeito que a gente queria, não fez como Deus queria, né? E aí vem o quê? Vem um monte de peleja, vem um monte de luta, vem um monte de coisa, vem um monte de, meu Deus, a gente precisa passar pelo vale da sombra da morte para poder obedecer. Para poder obedecer. O inimigo se levantou aqui, minha caneta caiu. Voltei. Ah, Tayane, mas não é tão fácil. Ah, Tayane, mas às vezes dói, às vezes a obediência tem renúncia. Mas, minha filha, é melhor. É melhor ter dor, ter renúncia e estar no centro da vontade de Deus, sabendo que tudo que acontecer vai cooperar para o seu bem, do que fazer o contrário. Porque debaixo da palavra de Deus, a gente tem segurança, a gente está coberto. Mas quando a gente sai debaixo dessa palavra e vai fazer o que quer, a gente está descoberto. Dali tudo que acontecer com a gente, meu filho, Deus não tem a ver com aquilo, não. A palavra nos cobre, por mais difícil que seja. Por mais difícil que seja. Então, eu não sei o que é que você tá aí desobedecendo e que Deus já falou. Olhe, não espere acontecer as piores coisas, não espere passar por tribulações para você finalmente dar ouvidos à voz de Deus. É melhor obedecer de primeira. Passou isso daqui, né? Capítulo 3, Jonas foi para Nínive, Jonas entregou a mensagem, Jonas fez tudo certinho, Jonas fez tudo direitinho. E agora o que a gente vai ver então? Olha, no versículo 4, no capítulo 4, a gente vai ver o seguinte, ó. Jonas, porém, ficou profundamente descontente e enfureceu-se. Gente, vamos lá. Jonas já tinha feito o que era para ele fazer, ele foi lá, ele pregou na cidade, né? As pessoas abriram o jejum, se arrependeram do seu pecado. E Deus não fez nada contra aquela cidade. Deus teve misericórdia daquela cidade de Nínive e não destruiu nada nem ninguém. E Jonas simplesmente se irritou, né? Jonas ficou irado, Jonas ficou chateado, né? Cadê a credibilidade no ministério dele? Ninguém ia dar credibilidade para um profeta que ele chega e diz, olha, Deus vai fazer isso, isso e isso aqui dentro dessa cidade, vai destruir tudo, vai destruir vocês, vai acontecer dentro de tantos dias. Daí você imagina, né? Aí ele foi para um lugar distante e ficou observando acontecer aquilo que Deus tinha mandado ele falar. E de repente, não aconteceu. Deus teve misericórdia daquela cidade e Deus não fez nada daquilo. E ele ficou retado. Jonas não estava pensando, ele não pensou nas pessoas que foram salvas, ele não pensou na graça e na misericórdia de Deus. Ele só pensou, e meu ministério vai ficar como? Né? E a minha fama, e a minha credibilidade, o meu reconhecimento vai ficar como? Pega a visão aí, que agora a gente vai entrar aqui num assunto muito delicado. Vamos lá. Olha só. Jonas ficou descontente, mas só que Deus queria ensinar uma lição a Jonas com tudo aquilo dali.
Gente, eu meditando nisso daqui, eu perguntei para Deus, eu disse, Deus, é verdade. Se o Senhor já sabia, né, que aquela cidade ela ia se arrepender, se o Senhor já sabia de tudo que ia acontecer, por que que o Senhor insistiu em mandar Jonas lá? Mesmo Jonas passou por tudo aquilo, tal e tal. Por que que o Senhor insistiu no ministério de Jonas, né? Por que que o Senhor insistiu com ele? O Senhor já sabia de tudo que ia acontecer, né? O Senhor sabia que bastava o povo ouvir uma palavra que eles iriam se arrepender, que eles iriam se voltar para o Senhor, né? Então, por que que aconteceu aquilo dali? Porque o Senhor já sabia que Jonas ia ficar descontente, o Senhor já sabia que Jonas ia se desanimar, né? E Deus falou comigo algo muito forte. Aqui a gente aprende uma lição. Deus queria salvar aquela cidade, salvar aquele povo, mas Deus também queria tratar com Jonas. Gente, pega isso, de verdade, isso foi muito forte quando Deus falou comigo. Deus queria tratar com Jonas. Por que que Deus queria tratar com Jonas? Porque Deus já sabia o que ia acontecer. Deus já sabia o que ia acontecer, Deus já sabia que o povo ia se arrepender, Deus já sabia que Jonas ia ficar dessa maneira, descredibilizado, mas Deus queria tratar Jonas com aquilo que ele colocou nas mãos de Jonas. Gente, quantas vezes Deus coloca coisas nas nossas mãos? Quantas vezes Deus coloca as coisas nas nossas mãos? E ao invés de olhar para o propósito, ao invés de olhar para a graça de Deus, para a misericórdia de Deus, a gente olha para a gente mesmo. A gente olha para a gente mesmo. Jonas ali ele não estava olhando a salvação do povo. Ele estava olhando que o ministério dele ficaria descredibilizado. Isso só acontece com Jonas? Não. Acontece comigo, acontece com você, acontece com todos nós, porque nós somos seres humanos. Nós somos pecadores, falhos, egoístas. Então, Deus trouxe muito forte essa palavra. Deus queria tratar com Jonas. E Deus tratou com ele. Olha a experiência que Jonas teve aqui com Deus. Olha isso. Olha o que aconteceu. Jonas saiu dali, sentou-se num lugar ao leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo. Sentou-se à sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, o que deu grande alegria a Jonas. Mas, na madrugada do dia seguinte, Deus mandou um lagarto atacar a planta e ela secou-se. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente e o sol bateu na cabeça de Jonas ao ponto dele quase desmaiar. Com isso, ele desejou a morte e disse: para mim seria melhor morrer do que viver. Gente, aqui a gente aprende muita coisa. A gente aprende muita coisa que Deus quer ensinar, se a gente estiver disposto a abrir, né, os ouvidos, a abrir os olhos espirituais, a abrir o coração aqui para aquilo que Deus está querendo dizer. E isso aqui é para quem tem chamado com Deus, isso daqui é para quem Deus chamou. Isso daqui é para quem já sabe seu chamado, e quem está no meio do processo com Deus. Isso daqui é Deus já te chamou, você já sabe seu chamado, e agora você está num processo de tratamento do seu chamado, né? Deus já levantou seu ministério, mas você ainda está sendo tratado ali, você ainda está passando processos, né? E veja bem, Jonas, ele já tinha ido fazer o que Deus mandou, ele já sabia para que ele tinha sido chamado, Deus já chamou e tal. Mas veja, Jonas ficou descontente. Você que tem chamado, você não pensa que você não vai ter momentos de ficar descontente, não. Não pensa que vai ter momentos, não pensa que não vai ter momentos em que você não vai entender aquilo que Deus fez. Jonas não estava entendendo nada. Como é que Deus me manda vir pregar aqui e falando tal coisa e depois não cumpre com aquilo que ele disse? Como é que eu penso que Deus vai fazer de um jeito e Deus faz do outro? Nem sempre você vai entender aquilo que Deus vai fazer, não. E nem sempre você vai ficar só contente o tempo todo, não. Porque chamado não é isso, tá bom? Você tá aí descontente porque aconteceu alguma coisa, porque você não tá entendendo nada que Deus tá fazendo, faz parte, Deus tá tratando e Deus tá querendo ensinar algo.
Assim como ele fez com Jonas. Jonas estava no momento do chamado dele, em que ele estava sendo tratado, e Deus estava querendo ensinar algo para Jonas, que a gente vai ver aqui no final. Outra coisa aqui também, quando Deus faz sombra sobre a cabeça de Jonas, a gente vai lembrar de uma coisa aqui que isso significa: providência. Deus trouxe providência, Deus trouxe provisão para aquilo que Jonas precisava naquele momento. E depois ele tirou a providência de Jonas. E a Bíblia vai dizer que Jonas quase não aguentou e desmaiou. Ao tirar a sombra de Jonas, Deus sabia que ele quase desmaiaria, mas não ia matar, ia ensinar. E na presença de Deus, aquilo que você pensa que não vai aguentar dentro do seu chamado, é aquilo que Deus está permitindo para te ensinar. E foi isso que Deus falou comigo. Durante o seu chamado, vai ter momento que você vai ficar descontente, como Jonas ficou. Vai ter momentos que você vai sentir que você não foi reconhecido, mas o propósito não é para seu reconhecimento, não é para seu mérito, é para a glória de Deus, é em prol do reino. Vai ter momento que você não vai entender nada que Deus está fazendo, mas não é para você entender, é para você confiar. E vai ter momento em que Deus vai trazer a provisão e vai também tirar. Porque Ele é o Deus que dá e Ele é o Deus que tira. E quando Ele tira, não é para reclamar, não é para murmurar, não é para perguntar por quê. É para perguntar o quê. O que o Senhor está querendo ensinar com aquilo dali. E tem coisas que Deus tira ou que Deus vai tirar que vai parecer que é para morte. Vai parecer que você não vai aguentar, tá? Ou já está acontecendo contigo. A Bíblia diz que Jonas quase desmaiou, porque o sol estava forte batendo na sua cabeça. E Deus deu a sombra para Jonas, mas Deus foi e tirou a sombra. Mas Jonas não morreu por causa do sol forte. Ele pensou que ele não ia aguentar. Ele pensou, mas era a mão de Deus que estava sustentando ele, e Deus sabia que aquilo dali não era para a morte de Jonas. Não era para que ele não aguentasse, era para ensinar ele. Deus está falando aqui, olha, aquilo que você pensa que você não está aguentando, aquilo que você pensa que vai te fazer mal, vai te prejudicar, aquilo que você pensa que vem para acabar contigo, não é. Porque você está debaixo da minha palavra, você está debaixo da minha mão poderosa. Isso não é para você desmaiar, isso não é para você não aguentar, isso não é para você, isso não é para te matar, isso é para te ensinar. E Deus quis ensinar uma grande lição para Jonas. E Deus hoje está aqui querendo ensinar uma grande lição para a gente. Sim, vai ter esses momentos no nosso ministério, vai ter esses momentos no nosso chamado. Mas são momentos em que Deus quer um particular conosco. São momentos que Deus nos chama para ensinamento, que Deus nos chama para submissão, que Deus nos chama para obediência. Amém? Olha a grande lição que Deus falou para Jonas aqui no final, ó. Deus disse: Jonas, você tem alguma razão para estar tão furioso por causa dessa planta? E ele respondeu: sim, tenho. E eu tô furioso a ponto de querer morrer. E Deus falou: você tem pena dessa planta, embora não tenha podado nem tenha feito ela crescer. Ela nasceu numa noite e morreu na outra noite. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Né? E Deus aqui com isso, ele falou várias coisas para Jonas. Primeiro, Jonas, deixa de olhar só para você mesmo. Jonas, deixa de ser egoísta. Jonas, olha ao seu redor. Jonas, tira o olho de você e bota o olho no propósito, né? Jonas, isso que eu mandei você fazer não foi para sua glória, foi para a glória do meu nome. Jonas, isso que eu mandei você fazer não foi para lhe beneficiar, não. Foi para alcançar outras pessoas. E Deus está querendo nos ensinar. Então, aqui a gente percebe que, gente, é sério, Deus é um Deus de amor, Deus é um Deus de cuidado, de proteção, de misericórdia. Deus é maravilhoso, Deus é bom. Mas a gente vê na própria palavra de Deus que quando é para ensinar a gente, gente,
Não tem meio termo. Não tem. Não tem meio termo, não tem mimimi. Não tem. Quando Deus quer ensinar, quando Deus quer tratar com a gente. A Bíblia está aqui dizendo que Jonas quase desmaiou. E pense aí agora você, não já chegou pontos assim da sua vida que você pensou, meu Deus, não tô aguentando mais. Meu Deus, isso tá me matando, meu Deus, eu vou morrer. E Deus permitindo. E a gente, Deus, cadê o Senhor? Porque o Senhor não age. Deus permitindo. Gente, quando Deus quer tratar a gente, quando Deus quer ensinar a gente, eu tenho aprendido isso com Deus. Não importa se você quase desmaia, não importa se você não tá aguentando, vai ser para o bem. Ai, meu Deus, mas eu quase morri. Mas não morreu. Não vai morrer. Não vai, relaxa, não vai morrer. Ah, mas eu não tô aguentando, meu Deus, eu tô desmaiando. Desmaie. Mas não morra, tá bom? Pode até desmaiar, mas morrer não vai. Não vai matar, vai ensinar. Não vai prejudicar, vai tratar. Porque o tratamento de Deus é assim. Dói mesmo. Mas é pra glória do nome dele. Mas coopera tudo para o bem dentro de nós. Amém? E aí a gente fica da forma como Deus quer que a gente fique. Amém, gente? Então é isso, tá bom? Eu vou encerrar aqui. Então é isso. Eu vou encerrar por aqui, tá bom? Deixa eu ver se ainda tem café. Meu café já esfriou. Não vou nem beber, né? Porque café frio ninguém merece. Deixa ele aqui. Meu nariz tá aqui vermelho. De tanto que eu tô coçando esse nariz. E minha alergia atacou aqui, gente. Mas amém. Eu gostei muito, tá bom, gente? De fazer esse tipo de vídeo aqui. Trazer esse tipo de conteúdo aqui no Instagram. Deus tem colocado muito isso no meu coração. Já era pra eu ter começado com isso, né? Mas fui fazer igual a Jonas. Fui fazer como eu queria. Brincadeira. Momento aleatório. Tá bom? Mas amém, gente. Amém por essa palavra. Amém por você que tá ouvindo, assistindo, escutando, tá bom? E agora, para encerrar, eu vou fazer uma breve oração, tá bom? Para que essa palavra, em nome de Jesus, ela entre nos nossos corações, né? E para que a gente medite, mastigue essa palavra, em nome do Senhor Jesus, Pai. Meu Deus, obrigada, Senhor, por essa palavra, Paizinho. Obrigada, meu Deus, pelos teus ensinamentos. Pai, obrigada, meu Deus, pelos teus processos. Obrigada, Senhor, por abrir sempre, Pai, os nossos olhos, meu Deus. Isso, Senhor, é a tua bondade. Isso, Senhor, é a tua misericórdia. Isso, Senhor, são os teus cuidados. De estar sempre, meu Deus, nos orientando, meu Deus. De estar sempre, Senhor, nos dando discernimento daquilo que o Senhor quer. Daquilo que é a tua vontade, meu Deus. Daquilo que é o melhor para nós. Pai, muito obrigada, Senhor, por sempre nos colocar no centro da tua vontade, meu Deus, por não desistir de nós. Meu Deus, eu oro agora, Senhor, por essa pessoa que está assistindo. Meu Deus, em nome de Jesus eu te peço, Pai, que essa palavra, meu Deus, a sua palavra diz que a sua palavra é poderosa, Pai. É mais afiada do que uma espada de 2 gumes. Meu Deus, a Bíblia diz que a tua palavra ela não volta vazia. Deus, em nome de Jesus, Pai, planta, Senhor, como uma semente. Planta, meu Deus, como uma semente, Pai, no coração dos teus filhos, a tua palavra, que caia, meu Deus, em um bom terreno. Em nome de Jesus, meu Deus, um terreno, meu Deus, que seja frutífero, um terreno, meu Deus, que venha frutificar, que venha dar colheitas para o teu reino. Em nome do Senhor Jesus, Paizinho, meu Deus, em nome de Jesus, eu repreendo todo devorador de semente, todo migrador de semente, em nome de Jesus, Pai. Que essa palavra entre, meu Deus, poderosamente no coração e na mente dos teus filhos. Meu Deus, que eles venham em nome de Jesus para o centro da tua vontade, com obediência, com submissão àquilo que o Senhor está dizendo, Pai. E que eles tenham, Senhor, prazer, Pai, em fazer a tua vontade, meu Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor venha, Senhor, dar sabedoria, que o Senhor venha dar força, meu Deus, para aqueles, meu Deus, que estão cansados, Pai. Que o Senhor venha, meu Deus, sustentar, meu Deus, com a palma das suas mãos, aqueles que pensam, Senhor, assim como Jonas, que estão morrendo, que estão desmaiando, que não estão aguentando. Em nome de Jesus, meu Deus, mostra, Senhor, para eles, Senhor, o propósito. Mostra, meu Deus, a tua vontade soberana, Pai, em nome do Senhor Jesus.
Confirma, meu Deus, aquilo que o Senhor tem na vida dos teus filhos e dá força, meu Deus, para eles aguentarem, Senhor, firmes no propósito. Em nome do Senhor Jesus, eu oro e te agradeço por tudo que o Senhor vai fazer, Pai, e por tudo que tem feito até aqui. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Um beijo, Pai, te amo. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Fiquem ligados porque vai ter mais vídeos aqui desse jeito, café com Jesus, café com a palavra. Amém? Que Deus abençoe. Um beijo no seu coração. Até o próximo vídeo.